Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu trago mais um vídeo do estágio de extensão da Uninter. Eu sou aluna de pedagogia, meu RU é 720057 e eu tenho apresentado já alguns vídeos trazendo a importância de materiais acessíveis para alunos surdos. E hoje eu vou trazer a importância dos contos, né, da história infantil. Eu vou trazendo aqui o artigo da Juliana, né, Boeira da Ressurreição. Ela faz um artigo muito interessante a respeito dos contos e hoje eu vou trazer esse tema para vocês, trazendo os contos, né, como eles podem ser um recurso para a educação fundamental e especialmente para esses alunos surdos. Então, conforme o artigo aqui vem falando para a gente, falar sobre literaturas é, sem dúvidas, falar sobre imaginação. Então, a literatura infantil é uma etapa muito importante para a imaginação das crianças, né? Faz elas criar fantasias, né? Idealizar coisas, então isso é muito importante. E com certeza para esses alunos surdos, né? Tendo esse material acessível em libras, esses contos, essas histórias infantis, com certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento da aprendizagem e também desenvolvimento ali da sua criatividade, que é tão interessante. Então, como a gente está falando a respeito, né, desse tema da imaginação, o autor ainda traz aqui dizendo que a imaginação é faculdade soberana, é a forma mais elevada de desenvolvimento intelectual. Então, com certeza, isso é um componente muito interessante, né? Pois ele traz conteúdos muito significativos para a criança, ali na literatura infantil, né? Ali ela tem um espaço ali privilegiado para estimular ali, né? Estimular ali a criatividade, estimular ali a fantasia, o brincar, o lúdico. Então, com certeza, esses contos, essas histórias infantis são muito importantes para o desenvolvimento dessas crianças. Então, a autora ainda traz aqui dizendo que a fantasia no conto de fadas é fundamental para o desenvolvimento da criança. Existem significados muito profundos nesses contos de fadas, nessas histórias infantis. E isso é muito importante para a infância e contribui muito para a vida adulta também dessas crianças. Então é por meio desses contos, né, que a criança ali ela pode desenvolver ali sentimentos, né? Ela lida ali com esses sentimentos, né? Ela aprende a lidar com esses sentimentos. Então, nesse tipo de material, ele é muito rico, né, para essas crianças. Então, com certeza, todos nós temos memórias, né, de contos infantis. E com certeza a gente lembra com muito carinho, né, dessas histórias. Então, com certeza, todos eles têm algum ponto para nos ensinar, né? Todos nós conhecemos ali a história do patinho feio, né? Que ele não se sentia adequado no ambiente que ele vivia. Isso ensina a lidar com o diferente, a lidar com a aceitação. E isso traz um ensinamento para a criança. Então, com certeza, isso é muito válido para a educação, para o desenvolvimento da criança ali, e especialmente da criança surda, né? Tendo esse material acessível, onde que ela possa entender na sua língua materna ali essas histórias. Então, ainda trazendo alguns pontos, né, que essa autora desse artigo vem trazendo, né? Ela vem trazendo a importância, né, da pesquisa exploratória, né? Entender ali como que se dá a imaginação, né, da criança. Então, com certeza, essas histórias, elas são muito importantes, né? E essas histórias infantis, esses contos, na verdade, eles são contos bem antigos, mas podem ser considerados obras de artes, né? Seus enredos, como eu já falei, ajudam a criança ali a lidar ali com seus sentimentos, com as suas emoções, né? Ter ponto em comum com outras pessoas, né? Então elas aprendem a lidar ali com sentimentos como ódio, inveja, ciúme,
ambição, rejeição, frustração. Então tudo isso a criança ela tem que aprender a lidar com todos esses sentimentos, né? Então, através desses contos, a criança pode vivenciar todos esses sentimentos e aprender de uma forma adequada a se comportar com situações que talvez ela vai enfrentar no decorrer da sua vida, né? Então, esses contos, as histórias infantis, eles contribuem muito para descobertas de sentimento que a criança tem dentro de si, né? Ou até mesmo de adultos, né? Quando a gente lê um conto, a gente percebe, a gente consegue descobrir esses sentimentos na gente mesmo, né? Então, esses enredos, né, essas histórias, elas são capazes de nos instigar a nossa mente e comover ali com um tipo de personagens, né, que existem nessas histórias. Também podem causar um impacto, né, no nosso psiquismo. Também esses contos, eles trazem momentos da vida cotidiana, né, que nós temos, né, permitimos assim que a gente possa identificar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, bem como as alegrias que a gente tem, né? E esses personagens, esses heróis, né, que normalmente são assim pessoas que têm superpoderes, né? Então é bem interessante a criança ela ter contato com esse tipo de imaginário, né? Então, são várias histórias que a gente vê, esses enredos, como Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Lobo Mau, né? Então, todos eles ali tem o herói e tem ali o malvado, né? Então, a criança ela aprende a viver com esses personagens e torna a criança mais sensível a esses sentimentos. Também produzem nas crianças um sentimento de esperança, né? Ter um otimismo, ser confiante na vida, ensina que existem momentos difíceis, né, que esses personagens passam, mas também tem momentos de alegria. Então, ensina a criança a lidar tanto com alegria e com frustrações que podem ocorrer na vida de qualquer um. Ainda esse artigo vem trazendo a questão da fantasia, né? Ela é muito importante para o desenvolvimento emocional ali da criança. Então a criança ela passa a se identificar ali, às vezes ela pode, né, até se ver naquele personagem, né, ver as dificuldades que aquele personagem passa, ela pode levar isso para a vida dela, né? E ela vai ali entrar nesse mundo faz de conta, né? Ela vai criar, ela vai acrescentar coisas interessantes nessa história e com certeza esse tipo de material usado em sala de aula é muito rico, né? E para os surdos também, né? Vai ajudar ele a entender, né, seus sentimentos, suas emoções, né? Porque às vezes ele não consegue expressar porque ele não entende. E através desses contos ele pode identificar esses sentimentos e pode saber lidar com essa expressão que ele necessita, né? Normalmente, esses contos, essas histórias infantis, elas começam ali de maneira simples, né? Tem ali um problema ligado à realidade que ocorre, né? Como no caso ali na carência afetiva que a Cinderela tem, né? Ela não tem o carinho ali daquela madrasta, né? Ela já tem uma perca, né? De ter perdido a mãe, o pai. Então ela passa por toda essa dificuldade, né? O conto de João e Maria, né? Onde eles passam dificuldades ali, né? Então todos esses trazem soluções para esses problemas, para esses conflitos, né? Que esses personagens ele encaram nessas narrativas, nessas histórias, né? E a narrativa termina com volta à realidade, né? Sempre começa ali de uma forma fantasiosa, mas traz ali a realidade ali para aqueles personagens, né? A maioria ali dos heróis ali se casam ou eles voltam para casa, para o aconchego do lar. Então tudo isso traz um ponto interessante para essas crianças, né? Então a fantasia ela facilita a compreensão das crianças, pois ela se aproxima mais de maneira como elas veem o mundo, né?
Às vezes as crianças não têm essa capacidade de entender o mundo real. E esses contos podem ajudar ela a entender melhor essa situação, né? Então, para as crianças, para elas tudo é um mundo de fantasia, né? Nessa idade ali. Então, com certeza isso é muito interessante, né? E uma história, ela tem o poder ali de despertar a atenção da criança, né? Então, quando se usa o lúdico para o ensino do aprendizado, essas histórias, esses contos, né? O jeito que os personagens são explorados, ou até mesmo o jeito que essa história é passada para a criança, desperta muita curiosidade dela e ela tem ali aquele momento de atenção. Então, é muito interessante esse tipo de material, né? Então, serve para enriquecer a vida, para estimular a imaginação, para ajudá-la ali a desenvolver seu intelecto, a lidar com as suas emoções, né? Como que ela deve lidar ali com as suas emoções, né? Então, ela aprende nesses contos que existe um momento certo para ela poder se expressar ali, né? E também ajuda ela ali, né, a reconhecer as dificuldades, né, ver que nem tudo é só fantasia, né, ela pode perceber ali que existem algumas dificuldades, né, e que tem como encontrar soluções para aquelas dificuldades que aqueles personagens passam. E isso ela pode levar para a vida dela também, né, entender como lidar com essas dificuldades, né? A solução de problemas. Então, é muito importante, isso contribui para a personalidade da criança, né? Então, é muito interessante. Também, a história do herói, né? Ele sempre, né, tá ali para salvar ali os personagens da dificuldade, né? Então, sempre tem uma mensagem, né, por trás desses heróis, né? Então, até o artigo traz aqui uma consideração de Bettelin, de 1980, na página 16, que diz assim, ó: para dominar os problemas psicológicos do crescimento, superar decepções narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar dependências infantis, obter um sentimento de individualidade e autovalorização, é um sentido de obrigação moral. Então, a criança, ela necessita entender o que está passando dentro do seu inconsciente. Ela pode atingir essa compreensão e essa habilidade ao lidar com outras coisas. Então, trazendo a questão aqui do herói, né? O que ele traz para a criança, né? Então, assim como os contos de fadas, eles têm um valor muito grande, muito rico, né? Ele também pode ali estimular ali a criança a descobrir o que ela tem dentro de si, no seu inconsciente, né? E assim ela vai se estruturando, né? Então, assim, através desses contos, desse material, a criança pode compreender que na vida real devemos estar preparados para enfrentar as dificuldades e que a gente tem que ter coragem e otimismo para vencer esses problemas. Então é muito importante, né? Então, através dessas emoções, né, dessas histórias, que tá ali nesses temas, nesses personagens, vai fazer com que a criança pense lá no seu inconsciente, né? Como que ela pode resolver conflitos que ela tem no interior, né? Na sua fase da vida, né? E ainda a psicanálise traz que são esses contos, normalmente estão ligados a dilemas, né, que as pessoas enfrentam, e isso contribui muito para o amadurecimento emocional. Então, é nesse momento que a criança ali tem a necessidade de defender a sua vontade, a sua independência, né, e também poder lidar ali com rivalidade, né, contra os amiguinhos ou até mesmo com irmãos, né. Então, com certeza,
é muito interessante, né, a criança identificar ali. A criança sempre identifica ali o herói como bom e belo, né? Que ele é dotado de beleza e de bondade, né? Então, nesse tipo de personagens, a criança tem a própria personificação dos seus problemas infantis, né? Então, ali no seu inconsciente, né, o desejo de bondade, beleza, também o que o herói traz ali, a sensação de segurança e proteção. Então, assim, ajuda a criança a lidar com seus medos, a enfrentar os seus medos. Assim, os heróis se mostram nas histórias muito corajosos e sempre estão dispostos a ajudar a outras pessoas, faz com que a criança tenha esse sentimento, né? E assim, a criança vai alcançando o equilíbrio ali das suas emoções, né? Também, outro ponto interessante é a motivação que esses personagens têm, né? Eles são sempre otimistas, né? O mocinho ali sempre tem uma visão de mundo otimista, onde ele sempre espera o bem das pessoas, ele espera o melhor, né? E não se abate ali com as dificuldades, né? Então, isso é muito interessante ali para as crianças, né? Elas têm esse sentimento, né? Mas, infelizmente, muitos, né, os pais, eles não têm esse costume, né, de fazer essa contação de histórias, de ter um momento ali de leitura com seus filhos, né? Mas é importante que os pais, eles trabalhem esse tipo de coisas, não somente na escola, né? Mas que também em casa seja trabalhado esse tipo de material com os filhos, né? Até mesmo um momento ali que os pais podem ter ali, né? Com os filhos ali, de até mesmo raciocinar com eles ali e ensinar alguma coisa através desses contos para os filhos, né? Tirar uma lição de moral ali e o que pode ser trabalhado com os filhos, né? Então, é muito importante essa questão, né? A questão dos contos de fadas, né? Deixa eu explicar mais um pedacinho aqui. Então, os contos de fado, né? Eles impressionam, né? Porque eles são obras literárias ali que no passado eram popularmente uma tradição oral, né? Era contado de pai para filho essas histórias, né? Hoje a gente tem isso muito mais fácil, né? Hoje se tem, né, até mesmo na internet, né, os filhos podem tanto acessar a leitura, como também as crianças que ainda não têm ainda a leitura, elas podem ali escutar essas histórias, ver desenhos animados que contam essas histórias, então isso é bem interessante, é bem rico. E eu já abordei para vocês também a questão da editora, né, Arara Azul, onde ela tem alguns contos, algumas histórias infantis, né, em língua de sinais, que é bem interessante para os surdos ali, onde eles podem, um material muito rico, onde eles podem ali aprender sinais novos, né, também ali eles podem melhorar, né, seu hábito de leitura, esse costume da leitura, né, e tudo é muito lúdico, né, nessa plataforma que a Arara Azul ela dispõe, né, muito desse material ele é disponibilizado gratuito, né, pode-se fazer download desse material, a criança pode ver várias vezes, é um material muito rico com imagens, desenhos, cores vivas que chamam muito a atenção, então com certeza a criança ali ela pode tirar muito proveito desse material. Então, muito interessante os pais trabalharem isso, né? Trabalharem isso com essas crianças surdas, com certeza vai trazer para elas ali um aprendizado ainda melhor, né? Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês a respeito da importância